Saudatórios com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós somos o sacerdócio real. Eu sou um sacerdócio real e você também, que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ser um sacerdote, para ser um levita ou para ser um sumo sacerdote, ele tinha que vir da família de Levi, tá, gente? Então, para ser um sacerdote, ele tinha que vir da família de Arão. Para ser um sumo sacerdote, ele tinha que ser primogênito dessa família aí, tá, gente? Então, era esses requisitos para ser um sacerdote. Tinha que vir da família de Levi. E para ser um rei, porque a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, sacerdotes e reis, tá, gente? Príncipes e princesas. Então, uma realeza que nós somos. Então, para ser rei, tinha que vir da onde, irmã Fernanda? Para ser um rei, tinha que vir da tribo de Judá. Porque o primeiro rei, ele foi escolhido da tribo de Benjamim. A menor tribo, tá, gente? Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer. Era o rei Saul, da tribo de Benjamim. Mas como ele desobedeceu a Deus ali com os amalequitas, foi tirado o reino dele e dado para Judá. Então, para ser um rei, uma realeza, tinha que vir da tribo de Judá. Tá, gente? Então, nosso Senhor Jesus, ele era rei. Por quê? Porque ele veio da tribo de Judá. Tá, gente? Ele era rei por realeza. Ele era o famoso descendente do rei Davi. E ele também era sacerdote. Mas, irmã Fernanda, a senhora acabou de falar que para ser um sacerdote tinha que vir da família de Levi. E o Senhor Jesus não veio da família de Levi. Ele veio da tribo de Judá. Então, como ele era um sacerdote? A palavra de Deus vai nos dizer isso daí, tá, gente? Ele era sacerdote porque o próprio Deus já tinha usado o profeta Davi, o rei. E o profeta Davi, né? Quando ele profetizou, dizendo no Salmo 110, versículo 4, quando ele vai dizer: jurou o Senhor e não se arrependerá, que tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Então, quer dizer, o sacerdócio de Cristo não era levítico. O sacerdócio de Cristo era um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aquele rei que apareceu na batalha dos 4 reis contra 5 ali, que Abraão estava ali lutando com aqueles criados, né? E a Bíblia vai dizer que esse Melquisedeque, ele aparece para levar pão e vinho para Abraão. E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. O Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quem era esse Melquisedeque? A Bíblia não vai relatar ele, não vai falar quem era ele. A Bíblia vai dizer que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Mas então, ele aparece ali como um tipo de Cristo, tá, gente? Então, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem de Levi, tá, gente? Para que você venha saber disso. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o único que conseguiu os 3 ministérios de rei, sacerdote e profeta. Ninguém conseguiu, gente, esses 3 ministérios. Ou era profeta e sacerdote, ou então era rei e profeta. Mas rei, sacerdote e profeta foi impossível. O rei Uzias tentou, né? Ali. Mas a Bíblia diz que ele saiu dali com uma lepra no meio da testa, perdeu tudo, porque não era possível ter os 3 ministérios, mas se cumpriu em Cristo Jesus. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era rei por excelência, sacerdócio e profeta. E quando ele vence ali na cruz do Calvário, que verdadeiramente ele consegue sair dali triunfante, gente, ele vai fazer para Deus um reino de sacerdócios e reis. É o novo reino de Deus, gente. É um reino de reis e sacerdotes. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é rei e sacerdócio por Cristo Jesus, que ele conseguiu isso para nós. Então você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Você não é qualquer pessoa. Às vezes Satanás tenta nos colocar lá para baixo, né? Mas eu quero te dizer, então, eu vou estar falando futuramente aqui qual eram os serviços diários do sacerdote. Ele tinha que fazer o seu serviço diário. Um dos serviços diários do sacerdócio era que ele deveria colocar ali um incenso, né? Ele deveria colocar aquele incenso ali, mas ali a Bíblia vai dizer que ele tinha que retirar as cinzas do altar. Ele deveria colocar nova lenha para que o fogo não viesse se apagar, porque o fogo, ele não podia se apagar. Então, eu e você não temos que deixar o fogo do Espírito Santo se apagar na nossa vida. Nós temos que estar fazendo contínua oração, todos os dias fazendo oração para o nosso Deus. Está trabalhando como sacerdócio e como rei. O rei, qual era os príncipes e as princesas, o que era que eles faziam? As realezas, eles eram generosos, pessoas generosas. Um príncipe, ele não vai dar qualquer coisa. Ele vai dar o melhor para o seu povo, né? Ele vai dar o melhor para o seu próximo. Nós também somos assim, nós temos que dar o melhor para o nosso próximo. Tem gente dando sobra, tem gente dando resto para o seu próximo. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós somos reis e sacerdócio real. Dei o melhor para o teu próximo. Não vai dar qualquer arroz, não vai dar qualquer feijão, não vai dar qualquer cesta básica, não vai dar qualquer sapato, não vai dar qualquer roupa. Dei o melhor quando você for dar algo para alguém, porque você é rei, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Nós somos o sacerdócio real. Então os príncipes, eles eram misericordiosos. Mas, irmão Fernando, cadê a minha coroa? Cadê as minhas vestes reais? As nossas vestes são vestes de justiça. A nossa coroa é uma coroa de glória. O nosso Senhor Jesus, ele era rei e sacerdote e profeta. Você pensa que ele andou aqui com uma coroa real? Não. Você pensa que ele andou com vestes resplandecente? Não. Ele era humilde, ele veio assentado sobre uma jumentinha. Então, para ser uma realeza, não precisa de veste. Para ser realeza, não precisa de coroa. Basta você ser generoso, você ser amoroso, você ser rico em misericórdia. Então, para ser sacerdote, você precisa servir a Deus todos os dias, tá? Não existe essa de ficar sem servir a Deus. Você tem que servir a Deus todos os dias, porque você é um sacerdócio e real. Não é qualquer sacerdócio, não. Porque na lei só tinha sacerdote para um lado e tinha o rei que era para o outro. O sacerdote não podia ser rei. Mas no reino de Cristo isso foi possível. Aleluia. No reino de Cristo isso foi possível. E ele fez um reino de reis e sacerdócio. Que você não venha enterrar o que Deus lhe deu. E não venha ser menosprezado. Sabe o que Deus deu para nós? A gente tem que dar o dízimo para ele de tudo. Teve um tempo que os levitas não queriam, mas ali estavam sendo amaldiçoado, né? Por quê, gente? Porque até eles tinham que dar o dízimo também. O próprio sacerdote tinha que dar o dízimo. Nós temos que dar o dízimo para Deus. Você tem dado o dízimo para Deus? O dízimo de tudo? O dízimo de tudo. Tá, gente? Você tem que dar o dízimo de tudo para Deus. O que Deus lhe deu? Ele lhe dá 24 horas no dia. Ele lhe dá 24 horas no dia. Então, você tem 24 horas por dia. Desses 24 horas por dia, você tem que tirar o dízimo para o Senhor. Quanto é o dízimo dessas 24 horas? São 2 horas e 40 minutos. Ele te dá... Não tem desculpa, gente. Naquele grande dia não vai ter desculpa. Sabe por quê? Meu Fernando, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Não tem tempo? Ele te dá 24 horas. Ele te dá 8 horas para te trabalhar. Ele te dá 8 horas para tu dormir. E ele te dá 8 horas para te descansar. Nessas 8 horas que tu descansa, tu tem por obrigação de tirar 2 horas e 40 minutos para o Senhor. Tira de manhã 6 horas. Da manhã, 1 hora
e 20 minutos para o Senhor, e à noite, 1 hora e 20 minutos. E você vai ver. Um dia nós vamos prestar conta do tempo. Deus, ele nos deu tempo. Não, mas Deus sabe que eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Tem que ter tempo para o Senhor. Você tem que investir no seu relacionamento com o seu Criador. O fogo não pode apagar. O sacerdote ele tinha que entrar de manhã 6 horas e à tarde 6 horas. Ou era mais ou menos aí, se eu não me engano. Eu acho, gente, que era essa hora, não tô bem lembrada agora. Mas era de manhã e no final da tarde. No mesmo horário, eles tinham que entrar e te retirar a cinza do lugar e colocar a lenha novamente para que o fogo viesse a arder continuamente sobre o altar e não podia se apagar. Então, através de Cristo, nós podemos ser rei e sacerdócio. Aleluia. Agradeço a todos.